Olá! Sejam bem-vindos! Doença de Alzheimer. Por que e como ela ocorre? O que acontece com o cérebro? Existe alguma forma de evitar? Essas e mais outras dúvidas vamos ver nesse vídeo, e se conhece alguém que está passando por esse problema, ou se deseja se informar para melhor cuidar da sua saúde, te peço alguns minutos da sua atenção. E se o conteúdo ajudar a enriquecer os seus conhecimentos, agradeço se puder deixar o seu like. Agora vamos ao vídeo. Esquecer de onde colocou algo, ou de alguma coisa que tinha para fazer, ou não lembrar de uma informação importante que deixou de anotar. E na hora da prova, esquecer qual seria a resposta correta. Quem nunca passou por isso? Esquecer faz parte do processo de vida do ser humano, e além de ser normal, é natural. A agitação, a correria do dia a dia às vezes nem nos permite guardar a informação, e para garantir que não vai esquecer a gente anota na agenda. E quando o esquecimento passa a ser preocupante? Quando ele começa a prejudicar o desenvolvimento da vida pessoal. Quando passa a ser mais frequente, e começa a trazer problemas e a pessoa observa que com o passar do tempo só piora o esquecimento, sinal de alerta. Bom procurar o neurologista, ele será capaz de após avaliar o paciente dar um diagnóstico esclarecedor do que pode estar ocorrendo. Se nada de grave ou, se é por conta de um desgaste mais severo das funções cerebrais, e o grau de comprometimento dessas funções. E se essa for a causa, quanto antes for feito o diagnóstico melhor. A perda progressiva da memória é também conhecida pelo termo demência. E há vários tipos de demência. Podemos citar a demência vascular, a demência do mal de Parkinson, a demência da doença de Alzheimer e outras. Porém, a mais conhecida e a mais predominante é a doença do Alzheimer. Vamos entender melhor como ocorre a demência vascular, para facilitar o entendimento da doença de Alzheimer. A demência vascular, como o nome já diz, ela está relacionada às doenças cardiovasculares. Entenda o processo. O cérebro precisa de oxigênio e nutrientes para manter um bom funcionamento. E como esses nutrientes chegam até ele? Através do sangue. O coração fazendo o bombeamento a cada batimento cardíaco, as artérias transportam de 20 a 25% de sangue para o cérebro. O sangue passa pelos pulmões, se abastece de oxigênio e de nutrientes e segue em direção ao cérebro, através da artéria chamada carótida localizada na região do pescoço. Mas, uma alimentação não saudável aliada à falta de atividade física leva ao acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, à obstrução dessa artéria pelas placas de gordura, impedindo assim do oxigênio e nutrientes chegarem ao cérebro, e como consequência mais grave ocorre o que chamamos de derrame ou AVC. Após o AVC, uma das sequelas que o paciente pode apresentar é a paralisia de um lado do corpo, da mesma forma que pode apresentar também a perda da memória. E a doença do Alzheimer? O que leva à perda da memória? A causa do Alzheimer acredita-se estar relacionada a vários fatores, porém o foco principal está relacionado ao mau funcionamento do cérebro, que por conta desse mau funcionamento desenvolve as chamadas doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer é uma delas. Para entendermos melhor, vamos conhecer um pouco do funcionamento do cérebro. Ele possui três partes principais: cérebro, cerebelo e tronco cerebral. O cérebro preenche a maior parte do crânio. Ele está envolvido com as lembranças, resolução de problemas, pensamentos e sentimentos, também controla os movimentos. O cerebelo encontra-se na parte de trás da cabeça, abaixo do cérebro. Ele controla a coordenação e o equilíbrio. O tronco cerebral encontra-se embaixo do cérebro, na frente do cerebelo. Ele liga o cérebro à medula espinhal e controla funções involuntárias como respiração, digestão, ritmo cardíaco e pressão arterial. O cérebro está dividido em dois lados, dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Dentre as funções de cada lado, é certo que a metade esquerda comanda o lado direito do corpo, e a metade direita comanda o lado esquerdo do corpo. Desta forma, nós conseguimos pensar e nos movimentar ao mesmo tempo. A camada externa do cérebro tem uma superfície enrugada e recebe o nome de córtex. É dividida em partes chamadas de lobo. Lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Cada uma dessas partes é responsável pelo desempenho de uma função específica. O lobo frontal é a área relacionada ao pensamento. Lobo parietal responsável pelas sensações. Lobo temporal o armazenamento da memória. E lobo occipital relacionado à visão. Mas, em resumo, o verdadeiro trabalho do cérebro é realizado pelos neurônios, também chamado de células nervosas, com ramificações que se conectam em mais de 100 trilhões de pontos, e esses sinais emitidos por essas conexões formam a base das memórias, pensamentos, sentimentos.
A memória ocorre pela formação de conexões pelos neurônios no cérebro. Tais conexões são ligadas por pontos chamados sinapses. Quando uma carga elétrica alcança uma sinapse, ela pode provocar a liberação de pequenas explosões de substâncias químicas, os chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores viajam através da sinapse, transportando sinais para outras células, desenvolvendo o processo de memorização. Viu a importância dos neurônios e dos neurotransmissores? Pois, eles são os primeiros a serem destruídos pelo Alzheimer. Ela também atrapalha o modo como as cargas elétricas viajam entre as células e a atividade dos neurotransmissores. Em resumo, a doença de Alzheimer é uma doença causada pela morte das células cerebrais. Morte dos neurônios. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a BRZ, a estimativa é de que, no mundo, existam cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, é estimado que existam cerca de 1,2 milhão de casos, sendo que a maior parte deles ainda não foi diagnosticada. Isso ocorre porque, em muitos casos, os sintomas são considerados como característicos da idade. A pessoa ou os familiares, ao perceber no seu familiar sinais de esquecimento, redução de memória, dificuldade de raciocínio, atribui esses sintomas ao avanço da idade, descarta a possibilidade de Alzheimer, não busca de imediato consultar um neurologista. E isso é ruim, porque a doença ganha tempo para avançar e fazer estragos no cérebro. Porque o que muitas pessoas não sabem é que a doença de Alzheimer pode começar décadas antes de surgir os primeiros sintomas, o que pode dificultar seu tratamento. O diagnóstico precoce torna possível retardar o avanço da doença e ter maior controle sobre os sintomas, o que garantirá melhor qualidade de vida à pessoa com Alzheimer. Quando não diagnosticada nos primeiros estágios e tratada corretamente, ela pode causar complicações irreversíveis. E com isso, a doença de Alzheimer apresenta a forma mais grave de demência, como perda progressiva de memória e habilidades. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela. A origem do nome Alzheimer é uma homenagem ao psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer, quando na Alemanha, no ano de 1906, publicou o relato de caso de uma paciente saudável que, aos 51 anos, passou a apresentar perda progressiva de memória, desorientação e dificuldade para se comunicar e entender o que os outros queriam dizer. Após sua morte, uma autópsia revelou lesões cerebrais características, as que conhecemos de um cérebro devastado pelo Alzheimer. E quais as causas do Alzheimer? Existem vários estudos em desenvolvimento que buscam entender as principais causas da doença. O que se sabe é que muitos fatores contribuem para seu surgimento, como genética, proteínas danificadas no cérebro, falta de energia neural. Vamos ver mais detalhado. Genética. Embora indivíduos com histórico familiar tenham um risco mais alto de desenvolver a doença no futuro, apenas 10% de todos os casos são considerados geneticamente determinados Alzheimer familiar. Presença de duas proteínas danificadas no cérebro, ligadas à doença de Alzheimer, a beta-amiloide e a proteína tau. A proteína amiloide é produzida no fígado e consegue migrar para o cérebro através do sangue, através das lipoproteínas ricas em triglicerídeos, e no cérebro, elas se juntam formando placas de gordura, formando uma barreira nas membranas das células dos neurônios, dificultando a transmissão do impulso nervoso entre eles. A proteína tau garante a estabilidade das estruturas que ligam um neurônio a outro, por onde ocorre a passagem dos nutrientes. Mas, as placas de gordura formadas pela beta-amiloide provocam alterações na proteína tau, levando à formação de emaranhados, fazendo com que os nutrientes não sejam transportados de uma célula para outra, levando à morte dos neurônios, causando a neurodegeneração do cérebro. É nesse momento que começam a surgir a perda de memória, apontada como um dos primeiros sintomas do Alzheimer. Sendo assim, os males causados por essas duas proteínas têm um fator determinante tanto para o surgimento da doença de Alzheimer, quanto para sua progressão. Mas você sabia que o cérebro precisa de gordura? Isso mesmo, 60% do cérebro é formado de gordura, e ele precisa dela para manter um bom funcionamento. Ela forma uma camada isolante que protege os neurônios, a chamada bainha de mielina. Mas, não é qualquer tipo de gordura, é a gordura chamada de ômega 3 gordura saudável. Presente no abacate, salmão, sardinha, nozes, castanhas, azeite de oliva, ou através da suplementação. Link na descrição do vídeo. Se informe e converse com seu médico. Lembra que falamos das placas de gordura que se aloja no cérebro e leva à sua degeneração? É formada por outro tipo de gordura, gordura altamente prejudicial e deve ser evitada, a chamada gordura trans.
responsável pela formação das placas e emaranhados que acabamos de ver, causando a morte dos neurônios, a degeneração do cérebro. E as partes degeneradas levam à morte dos neurônios e perda de tecido em todo o cérebro. A demência de Alzheimer tende a afetar as regiões do lobo frontal e lobo temporal, mais especificamente, o hipocampo, que é uma região no córtex responsável pela formação de novas lembranças. Com o passar do tempo, o cérebro encolhe muito, o que afeta quase todas as suas funções. Dificuldades para ler, falar, entender e memorizar, desorientação. Dificuldades com linguagem, escrita, organização do pensamento, interpretações dos estímulos visuais, planejar e realizar tarefas complexas. Alterações de comportamento, como perda da inibição, agitação e alucinações, etc. Vamos ver agora a outra causa do Alzheimer: falha de energia neural. Para realizarmos as nossas atividades precisamos de energia. Com o cérebro não é diferente. O cérebro consome 1/5 de toda a energia de que o corpo precisa. Já ouviu falar da molécula ATP? Ela é a responsável pela produção da energia que precisamos para nos manter vivos. É ela que fornece a energia para as nossas células. Nos neurônios, elas são essenciais para a função sináptica e sobrevivência neuronal. Esse processo metabólico extrai energia armazenada na glicose e também em outros combustíveis orgânicos. Os carboidratos têm como função principal nos fornecer energia. Mas assim como as gorduras, devemos selecionar o que ingerimos, fugir dos carboidratos refinados e optar pelos carboidratos integrais. Ingerimos o carboidrato, e após ser digerido ele é convertido em glicose e armazenado na forma de glicogênio, nossa fonte de energia. Cerca de 20% do açúcar da energia que consumimos vão para o cérebro, fazendo com que a função cerebral dependa dos níveis de glicose. Portanto, o tecido cerebral é o principal consumidor de glicose em nosso organismo. Os neurônios são as células que mais consomem energia. Na medida em que estamos envelhecendo, a tendência é que o consumo de energia do cérebro aumente, apresentando cada vez menos eficiência de trabalho. A falha de energia é um dos primeiros indícios encontrados no cérebro dos pacientes de Alzheimer. Se por algum motivo, os neurônios não puderem obter a glicose que necessitam, podem desencadear um processo de morte celular por autofagia. Ou seja, para continuar funcionando, os neurônios obtêm energia de si mesmos até a morte. E já vimos que a doença de Alzheimer ocorre pelas mortes das células, os neurônios. Você observou que falamos de gordura e carboidratos? Isso porque a base de uma boa saúde está na alimentação. Mas alimentação saudável. Já dizia o pai da medicina, que o seu alimento seja o seu remédio, e não o seu veneno. Depende das nossas escolhas. Os alimentos podem nos trazer saúde ou nos fazer adoecer. Uma alimentação saudável é importante para garantir a saúde do nosso cérebro. Ele precisa dos nutrientes benéficos ao seu funcionamento. Não dá para falar da parte da alimentação aqui nesse vídeo, mas tem um vídeo específico sobre os alimentos benéficos ao cérebro, tudo detalhado para a doença de Alzheimer e para a saúde do cérebro em geral, e outro sobre os alimentos que adoecem o cérebro e devem ser evitados. Se tiver interesse, o link está na descrição desse vídeo. Vamos falar agora da evolução da doença. Para planejar os cuidados e tratamentos, os especialistas costumam dividir a doença em 3 fases: leve, moderada e avançada. Mas, para cada paciente, os sintomas evoluem de uma maneira, por isso a descrição é apenas uma referência. Fase leve: perda de memória leve, dificuldades de concentração e raciocínio, dificuldade de encontrar as palavras, tomar decisão. Desorientação: a pessoa pode se esquecer do caminho de casa, alterações de humor e comportamento. Apatia, irritabilidade, depressão, ansiedade. Redução do interesse por atividades e passatempos. Fase moderada: problemas de memória mais graves. É preciso que a pessoa tenha supervisão. Dificuldades de raciocínio, juízo e crítica, dificuldades de comunicação mais acentuadas. Desorientação mais grave: a pessoa pode se perder mesmo dentro de casa. Distúrbios de sono, tendência a trocar a noite pelo dia. Alterações de comportamento, agitação, inquietação e às vezes agressividade. Alucinações e delírios podem ocorrer. Lembrança de fatos passados. Perda da estabilidade sentimental e comportamental. Perda da confiança e segurança. Alucinações: ver pessoas, ouvir vozes de pessoas que não estão presentes. Fase avançada e terminal: os prejuízos motores se iniciam, e a pessoa tem dificuldade para ficar de pé, caminhar, engolir, controlar o esfíncter, etc., tornando-se totalmente dependente de cuidados. Perda de memória grave: a pessoa deixa de reconhecer as pessoas,
confinamento em cama ou cadeira de rodas. É necessária supervisão contínua, com auxílio à alimentação, banho, trocas, etc. Incapacidade de se comunicar, dificuldades para engolir, perda de equilíbrio, dificuldades de locomoção, incontinência urinária e fecal, dificuldade para entender o que acontece ao redor, morte por infecções ou outras complicações como, por exemplo, doenças respiratórias. É importante ficar atento, pois nem todas as pessoas com Alzheimer vão apresentar os mesmos sintomas. Fatores de risco. Idade é o principal fator de risco para o Alzheimer. A partir dos 65 anos de idade, o risco dobra a cada 5 anos. Doenças crônicas e estilo de vida. Pressão alta, obesidade, sedentarismo, dieta insalubre, tabagismo, colesterol alto e diabetes. Ou seja, os mesmos fatores associados a infarto e derrame elevam o risco de Alzheimer e outros tipos de demência. Tratamento. Ainda não há cura para o Alzheimer. Os tratamentos têm como objetivo adiar o avanço da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Cada fase do Alzheimer necessita de acompanhamento especializado, onde os profissionais ajudam o paciente a minimizar os problemas causados pela doença. E inclui, além de médicos, neurologistas, geriatra, psiquiatra, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas e outros. Em resumo, a doença de Alzheimer, assim como outras doenças degenerativas, se apresentam com o avanço da idade e são decorrentes do nosso histórico de vida. De que forma nos alimentamos? Quais alimentos priorizamos? Olhe o exemplo que vimos no vídeo. O cérebro precisa de gordura, mas não qualquer tipo de gordura. Isso porque precisamos selecionar os alimentos. Buscar manter uma alimentação saudável para prevenir doenças futuras, ou minimizar os sintomas presentes. E como foi o nosso estilo de vida? Se adotamos a prática de atividade física ou se adotamos o estilo mais sedentário? O certo é, podemos fazer muito pela nossa saúde se fizermos melhor as nossas escolhas. Nunca é tarde para cuidar da saúde. E se você está passando por isso, ou conhece alguém que está apresentando perda de memória, calma, pode não ser a doença do Alzheimer. Mas não fica com essa dúvida, procura um médico caso seja quanto antes for diagnosticada melhor. Se descoberta no início, menos chances da doença fazer estrago no cérebro, e menos sofrimento para o paciente. O médico vai fazer a parte dele e você faz a sua. Não esqueça, a alimentação saudável é a base da saúde. Os alimentos que você escolhe hoje podem lhe prejudicar com o avanço da idade, ou pode manter o seu cérebro saudável livre de depressão, Alzheimer, Parkinson. Outro ponto importante é a atividade física. Todos os médicos falam a mesma linguagem. 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana já faz uma grande diferença na saúde. A caminhada faz bem à saúde em geral, e isso se reflete no cérebro. Espero ter ajudado com essas informações. Se desejar complementar, dá uma olhada nos vídeos dos alimentos permitidos e proibidos. Agradeço a sua atenção e espero te encontrar no próximo vídeo.